Olá, amigos da Rádio Espírita Capixaba e da Rádio Senda Espírita. Está entrando no ar mais um programa Melhor é Viver em Família. Eu sou Dalva Silva Souza e estamos aqui para o nosso encontro semanal, a nossa conversa sobre família, valores, moral, evolução, tudo dentro daquela análise para entender melhor a dinâmica desse agrupamento humano que é tão importante na nossa vida, atendendo aos objetivos da campanha Melhor é Viver em Família, aperte mais este laço. Nessa nova fase, como sempre, contamos a assessoria técnica do Francisco Mamed e contamos aqui com o nosso companheiro também debatedor dos temas, o Oswaldo Viola Filho. Olá, Oswaldo. Olá, Dalva. Olá, Mamed. Olá, ouvintes da Rádio Espírita. Estamos aqui, como o Dalva falou, mais uma vez, tentando colocar pontos que esclareçam o bem-estar, a evolução em família. Logicamente, isso aí sempre nós encontramos no Evangelho, nós encontramos nos parâmetros do Mestre Amado. Então, vamos dar início, estamos dando início a mais um tema, seguindo, estamos seguindo no livro de Valdo de Vieira e de Chico Xavier, com os Espírito Emmanuel e André Luiz. E começamos na semana passada essa conversa, só que o assunto é vasto e merece um exame mais aprofundado. Daí a gente continuar conversando sobre a parentela, os parentes, aqueles que estão vinculados a nós por laços da consanguinidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação é que a família pode se reunir pelos laços da afinidade, e essa é a lei geral, a lei divina é que os que se afinem e se amem se reúnam. Então, a lei geral propõe essa aproximação, porque ninguém vai evoluir sozinho, nós precisamos do outro nesse processo evolutivo. E nenhum homem possui todas as faculdades, nós somos dependentes uns dos outros. Então a estratégia divina nos reunir em família. Só que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos alertam sobre a lei de causa e efeito, que define a aproximação pelos vínculos da consanguinidade de espíritos que não se amam e nem se entendem. Na verdade, se colocaram em outras experiências como inimigos. Eles podem renascer no mesmo grupo familiar, unidos pelo vínculo da consanguinidade, e a finalidade disso é que essas pessoas aprendam a se amar. Além disso, ainda há uma terceira questão que interfere, o fato de que todos nós vamos precisar aprender a amar a todos como uma grande família. Então, por vezes, há um plano divino de colocar numa família um espírito que não é ligado, é um estranho, que é, de repente, vinculado àquele grupo familiar, porque ele tem algo a aprender com o grupo e tem algo a ensinar para o grupo. Sempre existem objetivos por trás dessas estratégias. Então, cabe nos analisar quem são os nossos parentes, quais são os papéis que eles têm exercido na nossa vida, de que forma nós estamos nos relacionando com eles e aproveitando essa oportunidade. E a respeito disso que a gente vai continuar conversando hoje, e eu tenho certeza que Oswaldo trouxe aí apontamentos para enriquecer a nossa conversa, e ele gosta muito das leituras do Evangelho, as leituras da Bíblia. O que você trouxe para nós hoje, Oswaldo? Na verdade, Dalva, o Evangelho praticamente nos coloca esses pontos de várias maneiras, de várias formas. Todos os itens e capítulos normalmente nos conduz para essa vivência, esse desenvolvimento do amor, da tolerância,
do respeito mútuo, né? E isso é um grande momento, uma grande oportunidade na família consanguínea, né? Assim, reforçando o que você estava falando, existe muitas interpretações, né? De uma mesma coisa, no mesmo dizer, da mesma passagem de Jesus. E o Espiritismo vem nos falar dessas pessoas, dessas almas que se reúnem no mesmo lar familiar, consanguíneo, não só como às vezes um estranho, como a Dalva colocou, mas às vezes espíritos que tiveram problemas sérios, uns prejudicando a vida do outro, até tirando a vida material. E se criou uma turbulência total, ódio, vinganças. E Deus, com a sua misericórdia, coloca esses espíritos numa nova oportunidade para reencarnar num laço familiar, para ver se aprendem a se respeitar. E aí não tem vítima nem algoz. Os dois lados têm que aprender e têm que se esforçar. Então, para isso acontecer, precisamos buscar realmente o Evangelho de Jesus. É falado em outra linguagem, vamos dizer assim, né? No tempo dele, ele respondeu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que ele falava em parábola e respondeu por quê, né? Parábola é uma afirmativa, é um conto, e que às vezes ele não poderia falar de coisas que ainda, como a gente costuma falar, de pessoas, alunos que estão na faculdade, falavam um tema para quem está no primário, né? Havia uma falta de entendimento ainda daqueles irmãos naquela época. Poderia ser nós mesmos. E agora nós estamos aqui com o Espiritismo descortinando esses itens e explicando claramente por que estamos naquela família. Tem um porquê. O acaso não existe. Nós trouxemos algumas passagens aqui em Marcos, Lucas e Tiago, 3. E a gente vai só dar uma conotação. E Dalva pode continuar e a gente pode falar aqui mais ou menos do item relacionado ao tema que a gente está seguindo com os autores. Então, nós lembramos de trazer aqui uma sequência de passos simples que você pode utilizar para avaliar quais são os valores que fundamentam a sua experiência, porque nós nos comportamos a partir daquilo em que acreditamos. E é muito comum num mundo como o nosso, tão conturbado, a gente se esquecer de fazer essa autoanálise e nós vamos na vida reagindo só a circunstâncias, a determinados estímulos que nascem da convivência, sem examinar mais profundamente por que nós agimos daquela forma, por que reagimos daquela forma. Então nós lembramos, na semana passada a gente começou a conversar sobre essa questão da parentela, e lembrando Paulo de Tarso que diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, nós estamos explorando essa fala de Paulo, aprofundando a leitura e o entendimento, e hoje vamos conversar sobre valores. Quais são os valores que você tem e você já prestou atenção, já examinou? Nós vamos conversar sobre uma sequência de passos simples para você avaliar as suas ações, a sociedade e os seus valores. Que tal? Vai nos acompanhar nessa conversa? Você pode participar pelo chat. A gente fica muito feliz quando algum companheiro entra lá no chat e coloca a sua opinião ou faz uma pergunta, porque na interação todos nós nos enriquecemos. Então, entre aí na sala do chat, coloque aí a sua opinião, a sua pergunta. Basta entrar no site oficial da Rádio Espírita Capixaba, www.radioespírita.net.br. A gente vai ter uma alegria grande de falar com você. Então, o primeiro passo para você avaliar, vamos dizer o seguinte, em relação aos valores, você conhece a importância de ter valores?
Parece uma coisa simples, todo mundo vai dizer que sim, é muito importante ter valores. Mas o primeiro passo é ter consciência deles e saber o quanto eles de fato interferem. Porque uma coisa é você dizer que acredita, outra coisa é você praticar aquilo em que você já acredita. A doutrina espírita, ela nos oferece um fundamento, um pano de fundo para a nossa experiência, sempre apoiado no Evangelho de Jesus. E se você andar por aí e perguntar, na nossa cultura, a maior parte vai dizer que é cristã. Ou é cristão católico, ou é cristão evangélico, ou é cristão espírita. Então, existem cristãos de diferentes denominações, mas todos apoiados no Evangelho. Mas será que os valores que estão sustentando sua vida efetivamente são os valores do Evangelho? Você já avaliou e você conhece a importância deles? Essa pergunta é interessante, não é, Oswaldo? Então, Dalva, eu aqui fiz de muitos, né? Mas eu peguei uma parte aqui, segundo Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 13 a 18. Esses valores, Tiago faz uma recomendação aqui para a gente poder analisá-lo. Eu vou lê-los para poder falar com mais intensidade. Olha o que ele diz. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Mostre com um bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Então é uma forma de a gente analisar se realmente no nosso dia a dia, como é, nós estamos sendo doce, realmente estamos na doçura, estamos tentando desenvolver isso em nós, estamos agindo assim, é um grande parâmetro para a gente analisar no final da noite, né? Ele diz, mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosta dessas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ora, contendas é controvérsia, é debate, e é o que a gente mais tem feito no dia a dia, essa coisa de debater, de um exercício de disputa. A gente tem que analisar muito essa questão, porque às vezes a gente pode se perder no dia a dia, no trabalho, em casa, na rua. Estamos constantemente usando esse debate, essa contenda, e não analisamos. E isso faz nos manter numa posição ainda não muito digna. A gente não evolui, não cresce nesses bons sentimentos. Aí ele diz, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, diabólica, humana. Onde houver ciúme e contenda, ele repete de novo, ali há também a perturbação de toda espécie de vício. Eu acho que nós estamos vendo isso no nosso mundo, né? Há muito tempo. Jesus coloca essa mudança deste ponto. Então ele já se tornou um vício que às vezes a gente nem percebe que já estamos agindo assim, e principalmente dentro do nosso lar, né? Com o nosso ente querido, ou com a parceira, ou com o parceiro, com os filhos, ou com um cunhado, uma cunhada que não é muito chegada, vamos dizer assim, não bate muito aquela energia. Ele diz, a sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, nem fingimento. Os frutos da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Sem parcialidade, né? Essa é a palavra forte também, porque, e bem esclarecedora, como você falou, Dalva, muitos segmentos religiosos comentam o Evangelho, né? Do mesmo ponto, mas o Espiritismo é forte nisso. Deus é imparcial, né? Ele não tem fulano ou ciclano é melhor ou pior. Todos somos iguais. Eu costumo até, uma vez eu fiz uma pergunta para um amigo sobre esse assunto, ele falando de Jesus, que era o maior, sem dúvida, e eu perguntei a ele, olha, quando houve o julgamento de Jesus, também houve uma exposição em Barrabás.
Aí eu perguntei a ele, olha, se colocaram duas pessoas, duas personalidades que poderiam representar, uma, a absoluta bondade e amor, Jesus, a outra, a ignorância e a perversidade. E eu pergunto a você, todos dois são filhos de Deus? Jesus e Barrabás são irmãos? Deus ama mais Jesus ou ama mais Barrabás? Ou menos Barrabás? Ele me respondeu que era Jesus. Não. A doutrina é bem clara nisso, a doutrina espírita. Deus ama Jesus e Barrabás na mesma intensidade. A diferença é que Jesus atingiu a nobreza máxima de evolução espiritual. E Barrabás ainda não. Está no início ainda, muito primitivo. Então, para a gente sair dessa masmorra antiga ainda, inferior, que ainda nos segue, inicial, precisamos diferenciar se realmente estamos com doçura ou não, para poder despertar e buscar o conhecimento para praticar o Evangelho. Assim, não. Então, vejam bem que o Oswaldo trouxe aí uma referência muito profunda para nossa reflexão em relação a essa história da parentela. Nós convivemos com os nossos parentes, sejam eles moradores do mesmo ambiente do nosso lar ou não. O fato de estarmos ligados pela consanguinidade define responsabilidades recíprocas e uma certa indicação da vida para o desenvolvimento do amor, do carinho, do respeito entre os que estão ligados, aqueles que se nos ligaram por esses vínculos. Então, se você tem a sua casa bastante parentes, você mora num ambiente, convive com eles, como é que é essa convivência? Se você não tem, se há um certo distanciamento, porque cada um tem a sua casa, você procura por eles, você tenta estar ligado, saber notícias, se interessar. A relação, ela é fundada nessa convivência de amizade, existe benignidade, quer dizer, você conversa com a pessoa, com aquela doçura que Jesus indica, que em determinado ponto do Evangelho, Jesus chega a falar que se você chama o seu irmão, naquela época o nome Raca, era um nome pesado, agressivo. Será que esses nomes, porque mudando a época, mudam as palavras também. Hoje tem outras palavras que são usadas. Esses termos que envolvem agressividade, violência, uma certa irritação, uma energia daquelas pesadas, será que esses termos são usados dentro da ambiência da família, da parentela? Quer dizer, se os valores que já assimilamos, pelo menos teoricamente na nossa vida, são os valores cristãos, na base do relacionamento com os nossos familiares tem que estar a indulgência, a benevolência. Quer dizer, benevolência é querer o bem do outro, que é o oposto da malevolência. A gente até tem um exemplo, outro dia a gente estava fazendo uma palestra sobre esses assuntos, e lembramos que a gente não presta atenção que algumas expressões que nos parecem muito corriqueiras e sem um peso, elas podem revelar um sentimento ruim em nós. Por exemplo, quando você percebe que alguém fez alguma coisa que você não aprova. Aí você diz assim, pode deixar, porque o castigo vem a cavalo. É uma forma de falar que a gente não presta atenção, mas quando você diz em relação a alguém que o castigo vem a cavalo, você está desejando mal para essa pessoa. Você está desejando que ela se dê mal, que ela sofra. Então, a referência que nós temos do Evangelho é uma referência muito clara em relação à superação desses sentimentos ruins, para que a convivência na família se torne uma convivência alegre, prazerosa. Eu gostei muito do texto que o Oswaldo trouxe, que fala de uma sabedoria que é humana e uma sabedoria que é divina. Então,
Lógico que Jesus veio nos trazer a sabedoria divina. E nós estamos aí na horizontalidade do mundo, conhecendo coisas, aprendendo coisas dentro do processo natural de crescimento. Mas agora está na hora de analisar quanto do nosso conhecer ainda está vinculado ao imediatismo da vida e quanto nós assimilamos desse conteúdo que já há mais de 2000 anos foi oferecido para gerar na Terra uma sociedade melhor. Que aqui a gente estava falando, né? Conhecer a importância dos valores. Uma sociedade que é composta de indivíduos que têm valores apoiados no Evangelho e estão conscientes da importância deles, será uma sociedade fraterna. Ainda não temos. Sinal de que a nossa sociedade é composta por indivíduos que não fizeram uma análise desses valores e entendendo a importância deles como um meio de garantir para si mesmos uma convivência feliz e harmonia nos diferentes grupos que esse indivíduo participa. Então, essa história de dizer grosseiramente para o outro raca, não é que Jesus fala que na época era uma espécie de xingamento. E Jesus diz que quem faz isso merece o fogo do inferno. É uma fala forte, né? Uma fala forte. Agora, nós espíritas sabemos que não tem inferno. Inferno, um lugar de condenação eterna. O que na verdade é o inferno é a convivência em desarmonia. Porque quem é capaz de ficar xingando o outro, que tipo de energia vai receber do outro, né? Que tipo de tratamento vai receber do outro? E as pessoas que se atritam e não se entendem, elas vivem um processo de sofrimento, que é um inferno consciencial, não é que a doutrina ensina. Então vamos lá, vamos continuar nosso exame aqui. Conhecer a importância dos valores, que é a chave para uma convivência mais sadia. As leis que regem a sociedade, elas ainda não são suficientes para garantir a convivência respeitosa, porque ainda há muitas pessoas que não respeitam essas leis. Então, o que será que precisaríamos fazer? Hein, Oswaldo? A lei civil existe, a lei define obrigações, comprometimentos e ela pretende harmonizar a vida social. Por que ela não é suficiente ainda? Dalva, é interessante, é muito importante. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Um dos grandes segredos. Porque se existem leis, porque precisam ser cumpridas, né? E não existe uma forma, ainda não tem como, no mundo atual, se a gente não viver de acordo com as leis. Porque o que acontece é que as pessoas que não querem ser submetidas às leis, principalmente as divinas, e também a dos homens, ela não percebeu que o mundo não é dela só. O mundo é para todos. E se não fosse assim, como seria o trânsito se não tivesse um sinal vermelho e um verde? Já pensou se o indivíduo invocado de passar, achar que ele pode passar por todo sinal vermelho? Tranquilamente ele vai se envolver num acidente sério. Pode tirar a vida de alguém. Eu estou dando esse exemplo porque precisa o indivíduo buscar a razão. Ele precisa saber quem ele é, de onde ele veio, quem é o outro. Porque ele tem que criar dentro dele esse respeito por ele e pelo outro. Então, se ele não respeitar, o que vai acontecer? Vai haver também um revide de não respeito consigo. Isso é fácil. Às vezes um homem ou mulher não aceita uma palavra não muito digna, raca, por exemplo, vamos usar quantos termos aí, quantas palavras não muito agradáveis pode ser falada. Automaticamente o outro revide também. Vai um revide para lá, um revide para cá, aí dá uma agressão pior. Então nós estamos chegando e precisamos entender que as leis divinas
são imutáveis e são perfeitas. A lei de amor, nesse conjunto todo, está a lei de causa e efeito. E precisamos entender que se não buscarmos conhecer essas leis, com certeza nós vamos ficar um pouco perdidos e vamos confrontá-las. Precisamos imediatamente estudar rápido, não está tendo mais tempo, porque o mundo está nos oferecendo inúmeras condições boas e também desagradáveis. E se a gente ficar encaixado com as leis, a lei do respeito, do progresso, da prosperidade, do carinho, da fraternidade, eu estou colocando isso como lei, mas são sentimentos, mas não deixa de ser uma lei. Para podermos viver um mundo melhor. E não tem nada mais importante e não tem arquivo melhor para se consultar que seja o Evangelho. Mas aí está havendo um problema também. Precisamos saber realmente o que é que o Mestre está nos ensinando. Precisamos encontrar força no estudo dessas leis, na prática dessas leis, para podermos modificar-nos. Porque só conhecer não é suficiente. Precisamos realmente ser dóceis. Você vai, às vezes, estar indo no trabalho, se aborrece, vai em casa, às vezes sua esposa, seu esposo, fala uma palavra, você já defere uma outra violência, muito mais violenta do que aquela. Então, precisamos entender rapidamente sobre essas leis. E as leis humanas não são ruins. Já foram bem piores. Hoje o que parece que está faltando é cumpri-las. Infelizmente ainda dos nossos administradores e todos nós, homens comuns, administrados, vamos dizer assim, pelas leis. Porque se cumprirmos as leis hoje já colocadas pelos homens, o mundo melhoraria bastante. Né? O respeito já estaria num grau bem mais elevado do que o atual. E esperamos que as pessoas despertem para esse lado espiritual. Eu me lembro, eu mesmo, aos meus 56 anos, há 15 anos atrás mais ou menos, como que se eu não pensasse na vida espiritual, eu talvez, com certeza, não estaria aqui agora, tendo o prazer aonde estar com Dalva aqui nos estúdios da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, né? Numa rádio, numa imagem, numa TV, vamos dizer assim, né? Na internet, com o Mamed, com o Francisco Mamed. Com certeza, mas eu falei, bom, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Fui procurar o quê? Conhecer as leis. Eu conheço. Você não deve matar, você não deve roubar, mas e daí? Precisamos aprofundar nesse sentido da lei. Precisamos criar, vamos dizer assim, um anticorpos, para poder praticar e não ter mais esse impulso. E isso precisamos estudar, o Evangelho, principalmente à luz do Espiritismo. Porque os espíritos superiores não têm demanda com ninguém, não tem religiosidade para fulano, para ciclano. Como disse, até Kardec pergunta aos espíritos superiores, eu acho que é importante eu falar aqui, se o espiritismo seria a religião do futuro. Eles respondem bem claramente que não. Seria o futuro das religiões. Então o espiritismo é o próprio cristianismo. Então, se você está num segmento que chegou num ponto que você ainda não conseguiu tirar alguma dúvida, busque-nos. Vem aqui, vem numa federativa, vem numa casa espírita. Procure o Evangelho com a outra interpretação, sabendo que o sentido é o mesmo. O Evangelho fala de amor, recíproco. Fala de amar o inimigo. Olha, pelo que a gente vê aí, mesmo a lei sabendo que tem que respeitar o próximo, às vezes as pessoas querem matar o inimigo, querem vingar, e não condiz com a lei divina. Vingança, ódio, como a Dalva colocou ali, não vai a lugar nenhum. Então precisamos buscar esse entendimento, esse conhecimento, para poder realmente termos forças para praticar essas leis. Eu digo até que precisamos obedecê-las, né? Precisamos obedecer, né? Porque senão vai chegar um ponto de que vamos voltar no tempo da barbárie, né? Não, nós temos que ir para frente, acabar com as guerras, acabar com essas coisas. Precisamos evoluir. Para isso precisamos respeitar as leis. Não é isso, Dal?
Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí, ainda não se animou, entra aí na sala de chat, coloque sua opinião, sua pergunta. Estamos falando da parentela. Tem alguma dúvida que você alimenta aí a respeito dessas relações? Nós vamos fazer um intervalo breve. Mas a gente volta já já, não sai daí não. Continua conosco e participe conosco desse momento do programa Melhor é Viver em Família. Até já. Estamos de volta com o programa Melhor é Viver em Família. Eu sou Dalva Silva Souza. Temos aqui conosco Oswaldo Viola Filho, que está agora fazendo parte do programa. Estamos conversando sobre valores e convivência e tendo em vista a questão da parentela. E estamos aqui discutindo alguns passos simples para a gente checar como estão as nossas atitudes em relação ao cristianismo. Se a nossa cultura se diz cristã, nós nos identificamos como cristãos. Naturalmente, o Evangelho é a nossa ferramenta principal nessa busca dos valores. Mas o que se evidencia na prática é que a nossa sociedade ainda não se compõe de indivíduos que praticam os valores cristãos. E os evangelistas, eles têm indicações a respeito disso, já conversamos aqui, um texto de Tiago. Agora tem um outro texto que nos traz importantes subsídios em relação a essa questão dos valores e da convivência. Vamos ver o que o Oswaldo nos traz. Dalva, eu ia até pedir a você que você comentasse a respeito disso, porque tem muito a ver, eu acho, com essa questão dos familiares e de nós, indivíduos, particularmente falando. Porque nós já ouvimos de outros esclarecimentos cristãos, de que às vezes nós, pela graça, vamos ser salvos. Simplesmente pela graça. E que, quando algo que a gente não entende muito bem da vida espiritual, é mistério. Bom, vamos ver o que Jesus diz. No capítulo 12, de 1 a 3, item 1 a 3, segundo São Lucas, o Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, diz aqui: enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E diz: porque não há nada oculto que não venha a se descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Olha, tá aí a doutrina espírita, Consolador prometido por Jesus, que eu vejo um encaixe muito interessante nesse item aqui, porque se não vai ficar nada que não seja descoberto, então não há mistério. O que acontece é que os mistérios são de acordo com cada tempo, como a própria escola. Ó. Quem está no primário ainda não pode receber, no fundamental, né? Não pode receber ainda os ensinamentos do ensino médio, muito menos do curso superior. É por etapas. Assim é a nossa vida. Então, naquele tempo, antes de Jesus, eles não se falavam em amar o próximo, amar o inimigo. Não. É dente por dente, olho por olho. Veio Jesus e falou que não é bem assim. Somos todos irmãos. Isso foi uma coisa que pesou contra ele. Não aceitavam sermos todos irmãos. Já pensou? O que ia dizer César do escravo? Não posso ser irmão do escravo. E hoje nós vemos que através da reencarnação, que são etapas que o espírito precisa. Então, você poderia comentar, Dalva, a respeito dessa questão, se tudo vai ser descortinado. E outra coisa, realmente, não adianta ser hipócrita não, porque hipócrita, se você olhar no dicionário, é sinônimo de mentiroso. Você pode até ser mentiroso aqui agora, e ludibriar na carne, mas quando você desencarnar, vai vir tudo à tona, bonitinho, como você fez. E aí você vai ter que responder pela lei de causa e efeito. Esse é o grande enigma que dizem que é mistério. Não é mistério.
A razão nos diz que seria isso, não, Dalva? Exatamente. Quando a indicação aí do evangelista, que a gente não seja hipócrita como os fariseus. À época de Jesus, se identificavam os fariseus pelo seu zelo com os preceitos religiosos. Mas eles prezavam aquelas normas, aquelas rotinas que eram tidas como sagradas, lavar a mão antes de comer, ler aqueles pergaminhos tantas vezes por dia, que eram determinações da organização religiosa a qual eles se filiavam. Eles achavam que aquilo é que ia salvar. Então, não se importavam se por fora ou por trás do cenário social as atitudes não fossem ajustadas. Então eles eram pessoas tementes a Deus e tinham uma reverência às coisas religiosas no plano social. Mas na convivência particular, fora desse cenário visível, eles não alimentavam esses bons propósitos. Por isso que Jesus também os identificou como sepulcros caiados. Que é um sepulcro que é todo bonitinho, pintadinho por cima, ele encerra um corpo que está apodrecendo. A imagem é forte, mas é uma imagem que revela exatamente o que Jesus quis dizer e que depois ali Lucas também coloca. A hipocrisia é uma forma de você colocar um verniz. Você caia por fora, né? Pinta, fica branquinho por fora, mas não mudou o interior. Continua alimentando maus sentimentos, continua uma pessoa gananciosa, aferrada aos seus bens materiais, disputando de forma a extravasar os seus sentimentos negativos para se apropriar da maior quantidade de bens. A gente vê ainda hoje os fariseus modernos, porque volta e meia a mídia nos fala de malas cheias de dinheiro que vão para cá e vão para lá. No jornal A Gazeta de domingo, a reportagem era de desvio de 20 milhões de reais de uma organização religiosa. Quer dizer, pessoas que se aproveitam da boa fé daquele que está convicto de estar participando dentro de um conjunto, de uma organização que pratica o cristianismo, e essas pessoas se colocam como lobos no meio das ovelhas. Se disfarçam com a pele de ovelha, mas estão subtraindo, estão roubando. Isso é hipocrisia. E por que as pessoas se permitem fazer isso? Elas se permitem fazer isso porque não acreditam que vai ter consequência. Elas acreditam que vão passar incólumes, que elas vão aproveitar do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar aqui e vão continuar enganando todo o tempo. Ou elas não acreditam na vida espiritual, ou então elas acham que é possível comprar o céu com dinheiro da terra. Porque não há outra explicação. E aí vem a palavra do evangelista, desde lá de trás, explicando que a gente não pode ser hipócrita. Que a gente deve ter consciência de que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Isso pode se entender em relação às leis que nós ainda não conhecemos, e pode se entender em relação aos atos que nós não temos coragem de mostrar publicamente, mas às escondidas a gente continua praticando. Então, na convivência familiar, a hipocrisia, ela também gera muitos dissabores. É aquela pessoa que aparentemente é gentil, mas que por trás denigre a reputação do parente, fala mal, puxa o tapete, como se diz na linguagem coloquial,
puxa o tapete embaixo do pé da pessoa, prejudica, sempre no objetivo de levar vantagem. E tem a aparência de alguém que que é amigo, que é confiável. Isso é hipocrisia, que a gente precisa urgentemente corrigir, porque a linguagem espírita, a mensagem espírita é claríssima. Nada há oculto que não venha a ser revelado. Então, se não foi revelado ainda, aqui, se a gente consegue um disfarce tão eficiente que a gente não consegue mostrar, com certeza lá do outro lado as coisas serão evidentes. Nós temos um registro aqui que está na sala de chat, um companheiro Jorge Bueno. Um nosso abraço para você, viu, Jorge? Uma alegria tê-lo aí na nossa sala de chat, ouvindo o nosso programa. Vamos contar com a sua audiência na próxima semana também. Fique cativo aí, a gente está sempre discutindo esses assuntos da família e a presença de vocês aí do outro lado nos anima a perseverar. Então, discutindo aqui os valores, primeira coisa, perceber que o cristianismo nos oferece valores que podem mudar a nossa vida e a vida da sociedade, perceber a importância deles e analisar o conjunto de valores que a gente efetivamente está praticando. Porque uma coisa é a gente dizer, outra coisa é a gente fazer. Uma coisa é o conhecimento puramente, outra coisa é a prática. O conhecimento não resolve a nossa vida. É preciso o exercício, botar em prática, conviver em harmonia no núcleo familiar. Então, nós estamos dando os passos simples aqui. Vejam só, o passo 3 é elaborar um plano. Se você identifica que na sua convivência familiar está existindo dificuldade, e se você também identifica que socialmente nós não realizamos o que Jesus nos propõe, faça um plano para mudar, não é? Faça um plano. Ó. Agora que já conhece os valores, se você já fez essa análise, você sabe o que você é, o que você quer ser. Então, comece a agendar as mudanças que você quer imprimir na sua vida. E certamente você se renovando, sua família se renova também. Não é não, Oswaldo? Dalva. Eu concordo plenamente com você. E para que esse plano comece a tomar corpo, eu poderia dar até meu exemplo, em algum ponto. Por exemplo, um certo tempo da minha vida, eu resolvi, não digo nem curiosidade, mas também, falei, bem, o que acontece depois da morte física? Realmente continuamos vivos além do túmulo ou não? Essa é uma pergunta que as pessoas deveriam fazer, e se ela tiver uma intuição ou tiver uma tendência a mais para que além do túmulo segue, ela deveria buscar os entendimentos. E com certeza o cristianismo não é que seja melhor ou pior do que outro segmento religioso, não. É porque ele é mais completo. Jesus Cristo completa todos esses ideais para o ser humano. Para nós ainda, em estágio de desenvolvimento ainda bem inicial. Essa é a diferença. O budismo, o muçulmano, o shintoísmo, o católico, o protestante, o espírita. Temos que diferenciar que cristianismo é a partir de Jesus. O cristão se afina com os preceitos e os ensinamentos e vivenciados por Jesus. Não é assim, Dalva? Então, se você se sente uma pessoa cristã, olha, precisamos fazer essas correções, prestar atenção. O cristão tem que nele despertar o interesse de ajustar-se consigo e com o próximo. Nada melhor do que dentro do lar. Então, se você amanhece, aquele irmão que vocês não se dão muito bem, ele não é de muita conversa, conversa com ele, ó. Futuca ele. Fala bom dia, ele não respondeu, não tem problema, fala boa tarde. Insista,
Puxa assunto, vê o que ele gosta. Ele gosta de futebol, troca ideia com ele. Busque. Agora, tem que criar essa disposição de querer amar o próximo. Essa é a meta final. Mas para a gente chegar nessa plenitude, precisamos ter um início. Se nós ficarmos nessa barreira intransponível, vamos dizer assim, de que meu irmão é meio carrancudo, então não quero muito papo com ele. Nós não vamos sair nunca desse início. Precisamos adiantar esse início. Precisamos ultrapassar essa barreira que o Espiritismo nos explica, que vem de muitas experiências reencarnatórias. No pretérito, com certeza, nós já fomos muito mais difíceis do que agora. Nunca tivemos tantas informações como agora. E eu digo por mim mesmo, quando eu vim estudar o cristianismo, não tinha nada a ver, isso foi depois de 40 anos de idade, e aí eu tive o sabor, né, de buscar o entendimento também à luz da doutrina espírita. E aí eu achei minhas respostas. Todas, para este momento, eu tenho todas as respostas. E eu tenho também todos os quesitos para mim também exercer, como o Dalva falou, o conhecimento e a prática. Então eu busquei o conhecimento e agora estou lutando para praticar os conhecimentos. Agora temos que entender que é um processo, de mão dupla até. Porque quando você para com certas coisas, você começa a colher os efeitos das causas daquelas coisas. Estou falando coisas, ações, talvez não dignas, de um passado que se remonta quando você parou. Não é a misericórdia atuando? Você numa carne, numa encarnação, tendo essa oportunidade, é você já enxergando o que o apóstolo não, o evangelista Lucas coloca aí? Não já está sendo tirada essa cortina, esse véu? Já na vida presente? Sem precisar desencarnar? Porque no plano espiritual não tem jeito. Não dá para esconder a hipocrisia, não. Ninguém vai esconder. Então isso, ele já está falando nessa parte espiritual, que vem a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, depois de 18 séculos praticamente, e nos coloca aí, com transparência, o que é isto? O que é deixar de ser hipócrita? Precisa deixar, porque um dia você não vai conseguir ser. Na carne, bem. Fora da carne, impossível. E talvez você vai ter que reencarnar numa condição muito mais desfavorável do que a sua atual. Esse é o grande entrave. Que aí você vai ter que reparar e vai ter que progredir. Difícil, mas é assim que é a lei. Não. Então, Oswaldo deu um exemplo muito, assim, ilustrativo do que nós estamos falando aqui. E eu gosto quando ele fala da experiência pessoal, porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa muito utópica, uma humanidade que um dia venha praticar totalmente os valores cristãos, isso é uma utopia. Ainda não aconteceu, mas o projeto é este. E foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para ensinar um roteiro de aprimoramento moral para a humanidade. Ele não ensinou nada que nós não pudéssemos praticar. É um processo, como diz Oswaldo. Quando você toma consciência, você vê que os valores são importantes e que vivê-los é importante, esse é o primeiro passo. Aí você vai fazer uma tomada desses valores, analisando suas atitudes. Qual é o valor que está no fundamento dessa atitude? Se não é o valor cristão, você está incoerente com a sua escolha. Se você escolheu o cristianismo, a coerência manda que você pratique aquilo que se ensina. O problema da hipocrisia, do ponto de vista espírita, é um problema que tem tempo para acabar. Porque só vai até o túmulo. Depois, na realidade espiritual, revela-se aquilo que você fez de você mesmo. Então, a ideia aqui, que a gente está conversando sobre os passos simples para adotar medidas práticas que melhorem a convivência familiar. Faça um plano, pegue lá a sua agenda, pense aí.
esses valores que você quer desenvolver, essa pessoa que você quer ser, esse cristão de verdade, programe para uma semana, para um mês, para um ano, o que é que você pode realizar nesse período? E analise a cada dia o seu progresso. Essa análise diária, ela é recomendada por Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Ele recomenda que a cada dia, quando o dia se finda, nós examinemos as nossas ações diárias. Nós façamos uma revisão de toda a nossa atitude. Como foi a minha convivência no trabalho, na família? O que essa atitude que eu tomei revelou de mim mesmo? E tem uma coisa interessante, Santo Agostinho diz assim, que a gente, para fazer esse exame direitinho, a gente tem que evitar aquela história de passar, colocar panos quentes, quer dizer, achar justificativas para o nosso ato. Ele diz assim, analise o ato que você cometeu, se ele fosse cometido por outra pessoa, o que você pensaria dele? Aí quando você olha na outra pessoa, você percebe a natureza do ato, se é bom ou se não é bom. Então, se você o pratica, não pode ser bom, porque não pode ter 2 pesos e 2 medidas. É sempre um peso e uma medida. Outra coisa que ele diz é o seguinte, que você ouça o que as pessoas dizem de você e não recuse de ouvir a opinião do seu inimigo. Se nós tivermos aquele dado do começo do programa, se tivermos na consciência que podem encarnar como membro da nossa família os nossos inimigos do passado, aquela pessoa que na sua casa, na sua família, está sempre apontando o seu erro, está sempre te criticando, essa pessoa pode ser o adversário que retornou na condição de familiar. E o Santo Agostinho diz assim, não desdenhe a opinião do inimigo, ainda que seja o inimigo lá vestido de família. Ele está colocado perto de você para ser um espelho que te ajude a se enxergar. E os psicólogos dizem que aquilo que mais nos incomoda no outro é uma característica que nós também temos. Então, se você está se incomodando muito com um parente próximo aí, olhe em você mesmo, quem sabe tem alguma coisa, essa característica que te incomoda está dentro de você e você não percebeu, porque nós temos dificuldade de nos enxergar, mas a gente enxerga muito bem o outro, não é? Bom, o nosso tempo está acabando. É sempre assim, né? O programa, uma vez por semana, é 1 horinha só. A gente fica muito feliz de estar aqui conversando sobre espiritismo e tendo aí a participação dos amigos, das amigas que nos assistem nos diversos links que a rádio tem na internet. Sempre lembrando que a Rádio Espírita Capixaba e a Rádio Sendo Espírita transmitem vários programas ao longo da semana. Procure se informar aí e participe também dos demais programas. É sempre uma alegria ter você compartilhando conosco. E, quando quiser, entra aí na sala do chat para dar opinião. A gente está sempre aqui aguardando essa sua fala, essa sua participação. Eu vou passar para o Oswaldo para as despedidas dele e já a gente encerra. Bom, como a Dalva falou, agora realmente 1 hora passa voando, né? Como é bom falar desse tema, se assim eu coloco do Evangelho, como é bom falar de Jesus, à luz do esclarecimento dos espíritos superiores, mensageiros de Jesus, dos seus apóstolos, dos seus evangelistas, de todos, porque esse é o nosso caminho. Nós não temos mais tempo de ficar brincando com a nossa vida, né? Precisamos despertar, essa é a palavra. Nós estamos vivos na carne, mas nós somos imortais. E precisamos nos preparar para a verdadeira pátria, não é essa na carne. A nossa pátria é espiritual. Afinal de contas, nós somos espíritos. Nós somos imortais, né, Adolfo? Então eu fico muito feliz quando eu falo essa palavra. Nossa, que nobreza ser imortal. É algo maravilhoso, é fantástico, né?
E aí quando você desenvolve esses potenciais de amor, que é nosso, foi criado, né? Foi o nosso pai que nos deu, quando a gente desenvolve o potencial da inteligência, da razão, da benevolência, do carinho, da humildade, puxa vida, a gente começa a se tornar cidadão do universo, né? Porque nós somos filhos de Deus. Fantástico. Eu fico emocionado e queria que todos pegassem essa viagem, essa emoção e buscassem rapidamente o estudo. Faça o que tem que fazer. Trabalhe, ganhe seu pão, divirta-se. Mas sempre com prudência, e como a Dalva falou, veja o que realmente condiz com o cristianismo. Vê se realmente a sua atitude é cristã. Se não for, busque corrigi-la. Mas também não queira se apavorar, não. É um processo, a vida é um processo. A inteligência é um processo, o amor é um processo, tudo é um processo. Tudo está desenvolvendo, a vida é um processo. Então, o importante é tomar consciência de que temos que praticar o amor. Para praticar o amor, temos que praticar o exercício da caridade. Isso é importante. Precisamos praticar o bem, precisamos ser do bem, porque nós somos do bem. Mas, infelizmente, na nossa origem, no início, a gente se atrapalhou com a ignorância. Então, agora precisamos corrigi-la. E o momento é agora. Queria também aproveitar para convidá-los para amanhã, às 20 horas, já está sendo, já acho que é a 5ª vez, nós estamos ao vivo, do auditório aqui da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, a palestra pública, e amanhã a palestra vai ser, eu que vou fazer a palestra, o estudo, né? E vai ser as leis, a imortalidade e a mediunidade no Antigo e no Novo Testamento. É interessante. Está tudo aí no Evangelho. O Espiritismo vem só clarear essas palavras aí. Não, vem dar essa conotação de que nós somos seres em continuidade. Ninguém fica eternamente no inferno. Não dá. A razão nos diz que não. Então, vamos ouvir amanhã das 8, das 20 às 21 horas. E também, logo em seguida, às 21 horas também, temos 2 programas mais. Às 21 horas e às 22 horas. Com o Leomar Borgo e com a Graça, sua esposa, falam do estudo da mediunidade. Imperdível. Todas as terças-feiras também. E nós, todas as segundas-feiras, das 16h30 às 17h30, com a Dalva Silva Souza. Né? É um prazer aqui. Então, um ósculo santo assim, falando bem evangélico a todos, bem no coração. Um beijão, né? Que é o ósculo santo, é um beijo santo. Então, boa tarde. Boa tarde, amigos. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação aí, mesmo você não tendo colocado sua opinião ou sua pergunta, a sua energia nos envolve, porque para aquelas pessoas que estão conectadas a um ideal, não há distância. Então, que nós possamos prosseguir nesse estudo da doutrina espírita, que você tenha uma semana de muita paz. Jesus abençoe seu lar. Que estejamos de volta semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.